Paz do Senhor. Se você é paz do Senhor, nós estamos entre irmãos aqui. Eu entendo que nós temos uma mistura de denominações e de caminhadas aqui. Eu amo isso, amo essa mistura. Acho que a gente se torna mais rico quando a gente consegue ter um diálogo com pessoas de caminhos diferentes, quando a gente consegue se respeitar e aprender um com o outro. Então, obrigado, pastor Rogério, pelo privilégio, e Jane também pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu não vou contar algumas histórias sobre o pastor Rogério que eu poderia contar, seriam muito legais de poder contar, mas eu não vou contar, assim como ele também não vai contar algumas minhas. Mas é verdade, a gente jogou basquete junto lá em Antônia. Ele era bom, eu não precisava ser bom, eu era alto. Se você for alto o suficiente, você não precisa jogar bem, você pega a bola porque não tem quem vai pegar, a não ser você. Então, para mim, funcionou bem isso por algum tempo. Gente, é um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio poder servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e a vocês essa semana. Eu venho aqui para servir Jesus, eu venho aqui para servir vocês, eu venho aqui para essa comunhão da gente louvar juntos, da gente se conhecer. Eu venho aqui como um irmão em Cristo, junto com vocês que tem uma caminhada diferente, assim como você tem uma caminhada diferente da minha. E eu espero que Deus nos dê a graça nessa semana juntos de nós aprendermos uns com os outros e sairmos daqui melhores por causa do nosso tempo junto e principalmente mais apaixonados por esse Deus maravilhoso que a gente serve, pela palavra dele que nos conhece melhor do que a gente conhece a nós mesmos. Então esse é o meu desejo para nós essa semana, a gente estar junto. Nós vamos falar sobre algumas coisas de Bíblia, nós vamos falar sobre algumas coisas, um pouco de teologia. Só para vocês entenderem, eu não sou, apesar de ter uma formação teológica e tudo mais, eu não sou teólogo e não sou acadêmico. Eu sou pastor. E eu amo ser pastor, eu amo pessoas, eu amo a igreja de Jesus. Acho que a igreja ainda é a esperança de Deus para o mundo. Então, no nosso diálogo, e talvez até na minha forma de ensinar, vocês vão ver mais pastor do que teólogo, tá? Se precisar conversar teologia, a gente conversa, mas eu gosto da teologia que se aplica à minha vida, que faz diferença na minha vida. Então nós vamos trabalhar muito essa semana coisas que fazem diferença nas nossas vidas e quem sabe diferença na vida de pessoas que vocês não estão ministrando. Então nós vamos focar principalmente naquilo que é prático, aplicável às nossas vidas. E se de vez em quando eu começar a meio que pregar, você sentir que você está num culto, numa pregação, assim, o pastor agora parou de dar aula, começou é porque pastor, tem gente que às vezes a gente não nega a raça. Então, se você sentir que eu estou mais pregando do que ensinando às vezes, é por causa disso, tá? Antes da gente começar, eu quero só passar algumas coisas para vocês. Eu trouxe algumas fotos, será que dá para colocar? Está aqui já? Renato, me ajuda aí. Trouxe duas fotozinhas para vocês conhecerem um pouquinho mais quem é esse carecão que está falando com vocês. Vocês devem ter visto ali na imagem um pouquinho sobre a nossa família. Está aí a minha família. Dá para ver? Dá para ver, né? Está aí minha esposa Julie, minha filha Julie, obviamente, né? Do lado direito. A minha filha Gabi, ali do meu lado esquerdo. A Gabi está com 7 anos, ela faz 8 anos na quarta-feira. Pensa numa menina feliz e animada para fazer o aniversário dela quarta-feira, com a lista de presentes. Toda semana muda, né? Ela vê uma coisa diferente, ela quer um presente diferente. Cada semana a gente está atualizando a lista de presentes dela. Está super animada, vou voltar quarta-feira para celebrar com ela. Aí eu trago ela quinta e sexta, porque nós vamos ter um tempinho pai e filha. Eu vou lecionar aqui na quinta, daí sexta de manhã eu vou passear com ela no zoológico, vou no shopping com ela, vou ter um tempinho pai e filha para eu curtir a minha filhota. E o Mateus está ali no meio de nós dois. O Mateus tem 4 anos e meio. Eles vieram comigo até agora. Nosso filho Mateus tem autismo, então nós viemos para consultar com uma médica aqui em Joinville e eles estão voltando agora para São Francisco enquanto eu estou aqui. Quando você lembrar, ore pelo Mateus quando você lembrar. Estamos pedindo uma intervenção divina, estamos fazendo a nossa parte, mas pedindo também uma intervenção divina na vida do nosso pequeno. Então essa é a minha família. Tem uma outra foto, será que vai funcionar se eu só passar aqui? Aí. Essa é uma foto da nossa igreja, lá onde eu pastorei, em São Francisco do Sul. Eu não fico tirando foto assim na frente da igreja, alguém tirou essa foto de mim, tá? Mas é a foto que mais mostra a nossa igreja lá. Então eu, na verdade, me criei ali em Antônia,
na igreja ali junto com o pastor Rogério. Fui para os Estados Unidos com 19 anos, um chamado de Deus na minha vida para pastorear. Fui para os Estados Unidos, para a sede da Missão Betânia lá nos Estados Unidos. Fui lá, não tinha aquela ideia de, vou lá para os Estados Unidos estudar porque lá é mais gostoso. Não, houve uma direção de Deus, fui para lá sem querer ir. Na realidade, queria ter ficado ali na Autônia, conheci minha esposa lá. Nós nos casamos e eu morei lá 14 anos. A nossa filha Gabi nasceu lá. E durante esse tempo de estudo lá, nós fizemos a primeira faculdade, depois eu continuei estudando um pouquinho mais e a gente acabou se envolvendo numa igreja. E eu pastoreei essa igreja como pastor auxiliar por 7 anos. E aí depois que a gente tinha comprado casa, tinha comprado carro, já tinha nascido filho, você pensa, agora a gente não sai mais, né? Comprou casa, nasceu filho, você vai ficar. Aí Deus falou, agora você vende tudo e vai para o Brasil. Mas vou para o Brasil fazer o quê? Você vai para o Brasil, quando você chegar lá você descobre. E a gente brinca, mas é verdade que eu tinha, nós morávamos numa cidade grande, eram 4 milhões de habitantes, uma igreja grande, 2 mil membros, tinha escritório, tinha emprego, tinha salário, tinha plano de saúde, tinha seguro de vida, tinha plano de celular, tinha gasolina paga, tinha um monte de coisa, e a casinha comprada e a filha nascida. Aí nós deixamos tudo, viemos para o Brasil, onde nós não tínhamos igreja, não tínhamos emprego, não tinha plano de saúde, não tinha escritório, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada, literalmente. Só tinha filha e a esposa e Deus, né? Trouxemos a Gabi junto com a gente. A minha esposa Julie veio grávida do Mateus, grávida de 2 meses. Nós sabíamos que nasceria no SUS mesmo, nós não tínhamos plano de saúde, teria uma pré-condição. Então, Mateus nasceu no Brasil, Gabi nasceu lá, então a gente é bem assim, bicultural mesmo. E depois de 6 meses estando no Brasil, que a gente pôde meio que se estruturar de novo, nós viemos a conhecer a Bíblia, a primeira igreja batista ali de São Francisco. Nós estávamos em casa com um jantar com um amigo que fazia parte dessa igreja. Eu não sabia nem que essa igreja existia. E esse amigo falou, pastor Klaus, que era pastor antes de mim, está saindo, está indo para Florianópolis e tal, estamos sem pastor. E eu me compadeci, porque eu sou pastor, porque eu amo a igreja, porque eu amo pessoas. Eu falei, não, então, vocês precisam de ajuda lá, eu vou 2 vezes por mês, eu vou e prego para vocês e tal, e até vocês acharem pastor. Eu não quero ser pastor, não procuro ser pastor, mas eu vou lá e prego. E a gente foi literalmente para ajudar. E nesse ir para ajudar, cada vez que eu ia, eu voltava com o coração mais captado por aquela igreja. E a Júlia, a mesma coisa aconteceu. E nós estamos agora pastoreando essa congregação há 4 anos. Ali em São Francisco do Sul, muita coisa aconteceu, até parece que já foram 10 anos, muita coisa boa de Deus nesse tempo. Você vai ver que nosso prédio é uma mistura, né? Tem a parte nova ali atrás de mim e a parte bem antiguinha ali, bem tradicional. Do outro lado, nosso prédio está no centro histórico. São Francisco tem um tombamento histórico ali de alguns prédios, então esse prédio nós não podemos destruir, nós não podemos acabar com ele. Então a gente constrói em cima, em volta, em lado, faz tudo, mas não pode derrubar aquela fachada. Então a gente, por isso esse prédio um pouco estranho dessa forma. Mas esse é um pouquinho a respeito de mim, da minha família, só para vocês poderem conhecer também um pouco mais de quem está falando contigo. Para me ajudar, eu tenho algumas perguntas para vocês, só para eu entender também com quem que eu estou falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Se fosse um grupo menor, eu tiraria um tempo para a gente conversar, para eu ouvir teu nome, de onde você vem, o que você faz na tua igreja, se faz alguma coisa. Mas, como a gente tem um grupo maior, deixa eu fazer algumas perguntas genéricas. Primeiristas, chegaram agora, primeiro ano, quem está aí? É bem alto. Saber quem que eu posso ensinar besteira, vocês não vão nem saber que é besteira. Deixa eu falar para vocês. A heresia vai para o lado de vocês. Segundaristas, tem 3º ano? 3º ano. Ok, 4º ano. 4º ano aqui na frente, legal. 3º ano está tudo no fundão. O que está rolando no 3º ano, pastor Rogério? Só deu fundão no 3º ano. 4º ano aqui na frente? Tem mais ali também. Legal. Show de bola. Pastores ou líderes de ministério na sua igreja, você lidera alguma coisa, está envolvido especificamente no ministério? Erga a mão, gente. Erga a mão. Isso, pentecostal, erga a mão. O nosso tema dessa semana é um livro específico da Bíblia, o livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Não sei o quanto você sabe sobre esse livro, se você já leu esse livro. Ele é muito usado para falar de liderança,
para falar, principalmente de liderança, né? De reconstrução, de liderança, de trabalho, de trabalhar com pessoas, de unir pessoas em prol de um alvo, e tem várias aplicações. É um livro muito rico, são poucos capítulos, né? São 13 capítulos no livro, mas um livro muito rico, e nós vamos estar focando nesse livro nessas próximas semanas juntos. Nós vamos estar lendo bastante dele, talvez porque eu sou pastor e não professor, tanto professor, eu não trouxe muito PowerPoint, nós vamos ler, tá, na Bíblia. Então, se você não trouxe uma Bíblia contigo, espero que você tenha no celular, no seu tablet, no seu notebook, se não, acompanha com alguém do seu lado, e nós vamos ler a história, e vamos estar discutindo algumas coisas. Eu vou ensinar algumas coisas, depois eu vou abrir para a gente ter algumas perguntas, e vamos estar discutindo esse livro juntos. Talvez você saiba, o livro de Neemias, ele trabalha a reconstrução de Jerusalém, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre datas daqui a pouco, alguns detalhes específicos, mas ele trabalha a reconstrução da cidade de Jerusalém, que estava destruída. Isso gera um problema. Nós vamos ver um pouco mais a fundo os problemas que isso gerava e como Neemias é levantado por Deus para sanar esse problema. Neemias é levantado por Deus para tentar resolver isso. E eu quero trabalhar com vocês uma perspectiva do livro de Neemias essa semana, onde nós vamos trabalhar um paralelo entre a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução das nossas vidas por Deus. Então, só para você entender o macro do que a gente quer trabalhar. A primeira coisa que é reconstruída em Jerusalém, quando o povo volta para Jerusalém, é o templo. Malmente, mas é reconstruído. O templo é o lugar da adoração de Deus. Eu gostaria que você imaginasse o livro de Neemias e a reconstrução de Jerusalém da seguinte forma: quando você entrega a sua vida para Jesus, o lugar da habitação de Deus passa a ser aqui dentro. Existe um templo em você, onde Deus é adorado, onde você tem comunhão com Deus, onde as coisas estão começando a voltar à vida e voltar à ordem. Mas, a gente sabe disso na prática, tem um monte de outras coisas na nossa vida que precisam ser reconstruídas, certo? Então, glória a Deus, a gente já entendeu Jesus, a gente já está caminhando com Ele, já existe um lugar da adoração de Deus no nosso coração, mas a nossa vida, ela precisa ser reconstruída, e dependendo do seu passado, tem mais ou menos reconstrução para ser feita, dependendo de onde você veio. A nossa vida precisa ser reconstruída. Eu quero fazer um paralelo em Neemias, e eu acho que à medida que a gente fizer esse paralelo, você vai ver que eu não estou puxando coisa de onde não tem. Eu acho que você vai ver no texto que existe uma forma de nós lermos e entender Neemias que faz muito sentido, da reconstrução que Deus quer fazer nas nossas vidas e da forma que o Espírito Santo trabalha em nós, da forma que o inimigo trabalha contra essa reconstrução e essa reconstrução das muralhas do nosso ser, do nosso eu, daquele eu que Deus desenhou para você ser. Então nós vamos fazer um paralelo durante toda essa semana, e eu vou estar indicando para vocês algumas coisas que eu acho que são paralelas à nossa vida. Então, se você tem uma Bíblia, pega contigo. Nós vamos trabalhar bastante alguns textos. Hoje nós vamos trabalhar uma boa parte do capítulo 1 e provavelmente o capítulo 2 também, antes do fim da noite. Última coisa antes da gente começar a ler, nós vamos entender algumas coisas que são informação. Vou passar isso para vocês. Nós vamos sair daqui com entendimentos, com leituras, com informação sobre o livro de Neemias. Mas o meu principal desejo para nós essa semana é a transformação, tá? Então eu vou trabalhar muito isso, menos acadêmico e mais transformação, mais aplicação à sua vida. Sabe por quê? Eu tenho descoberto uma coisa nos meus poucos ainda anos de pastorado. A gente não precisa de muito mais informação, a gente precisa muito mais de transformação. Eu tenho muito mais informação do que transformação na minha vida, né? Então nós vamos pegar algumas informações, não há dúvida disso, mas eu quero e estou orando a Deus que haja realmente em nós transformação espiritual. Então, se vocês me permitem, eu sei que já foi orado, gostaria de orar de novo, com esse entendimento em vista, orar de novo junto contigo para que Deus esteja abrindo nosso coração e nos dando uma sensibilidade àquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Vamos fazer isso? Feche seus olhos comigo por alguns instantes. Vamos abrir o nosso coração a Deus, vamos colocar
à disposição de Deus, a nossa atenção, o nosso coração, os nossos ouvidos, o nosso espírito, para o Espírito Santo ministrar em nós, para que essa semana seja um divisor de águas, seja um recomeço de semestre muito útil, muito rico na presença de Deus, não só com informação, mas transformação também. Então, Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Ao começar essa semana, nós nos colocamos diante do Senhor como Teus filhos, disponíveis ao Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo opere em nós transformação, pedindo que o Teu Espírito Santo opere em nós muito mais do que conhecimento intelectual, factual, mas que seja, comece pelo conhecimento e depois passe ao nosso coração para gerar verdadeira transformação em nós, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito Santo para que isso aconteça. Nós pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco, abre o nosso coração, abre a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ouvirmos e enxergarmos aquilo que o Senhor tem para nós. E que seja uma semana muito rica na Tua presença, do ministrar do Senhor nas nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, falando de reconstrução e dessas muralhas de Jerusalém que precisam ser reconstruídas, quando a gente pensa nas nossas vidas, eu acho que você entende que para a construção e reconstrução das nossas vidas tem algumas dificuldades, assim como nós vamos ver que Neemias enfrentou. Tem desafios grandes, tem partes da muralha que estão razoavelmente intactas, estão legais, tem partes da muralha que estão lá no chão e precisam ser reconstruídas. E ao longo do caminho, nós vamos ver nessa história, houve dificuldade, houve intempéries, houve dificuldades de pessoas se levantando contrários a isso. Na nossa vida espiritual, a mesma coisa acontece. Nós temos algumas partes da nossa vida que estão bem, outras partes que estão absolutamente destruídas, precisam ser reconstruídas. Nós temos pessoas que vêm para nos ajudar, Deus nos ajuda pela presença do Espírito Santo, Ele nos ajuda nessa reconstrução, mas também temos fatores espirituais e não espirituais que nos atrapalham nessa construção. E nós vamos estar analisando um pouquinho a respeito disso. Nós sabemos, vocês já sabem da sua Bíblia, que nós vivemos num mundo espiritual. Quando se fala de coisas bíblicas, da reconstrução das nossas vidas, do renovo espiritual que nós estamos buscando, existem fatores espirituais que vão colaborar para esse renovo, existem fatores espirituais que vão lutar contra esse renovo. Em alguns lugares a gente chama isso de batalha espiritual, não é verdade? Mas nós sabemos que nós vivemos num mundo, numa realidade espiritual. 2 Reis 6, um exemplo, Eliseu pede para Deus que abrisse os olhos do seu ajudante. Lembra disso? Eliseu está vendo toda uma batalha espiritual, o seu ajudante está perdidinho, mais perdido que segue em tiroteio, não está entendendo o que está acontecendo. E Eliseu ora por ele e diz: abre os olhos dele, para que ele possa ver além do natural, o que está acontecendo no sobrenatural. E quando os olhos dele se abrem, ele entende uma outra realidade que os olhos naturais ele não estavam enxergando. A mesma coisa acontece com a gente no caminho do renovo. Nessa reconstrução das nossas paredes, nós temos dificuldades, nós temos coisas que contribuem, coisas que vêm para tentar derrotar. Lá em Efésios capítulo 6, texto clássico que vocês conhecem: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados, potestades, dominadores do mundo espiritual. Então, essa luta para a nossa reconstrução, esse renovo espiritual, ele vem com vitórias e com derrotas, com pessoas que ajudam e pessoas que não ajudam. E às vezes a gente experimenta isso na nossa vida espiritual. Nós vamos ver isso acontecendo nessa história de Neemias. Eu gostaria de desafiar vocês a lerem comigo. Nós vamos ler alguns textos em sala e outros textos nós não vamos ler, mas eu vou desafiar vocês a essa semana nós lermos, tá? Seja em sala, aquilo que a gente não lê aqui, você lê em casa para que a gente mate. São 13 capítulos, são 5 dias, fácil para a gente matar. Mas vamos ler todo o livro de Neemias. Eu vou passando para vocês algumas leituras. A perspectiva sobre Neemias que eu vou trazer para vocês esse fim de semana, só para vocês entenderem, não é original minha, tá? Eu encontrei essa perspectiva através de um pastor que eu amo muito lá nos Estados Unidos. O nome dele é Jack Hayford. Alguém já ouviu falar do Jack Hayford? Eu só não sei ouvir falar. Dificilmente alguém já ouviu. Okay. Ele hoje deve ter 83 anos aproximadamente.
pastor lá na Califórnia por muitos anos, um pastor inovador na sua época, inovou muito na igreja, um homem de Deus, que traz um equilíbrio muito saudável, eu diria o melhor equilíbrio que eu já encontrei entre teologia, Bíblia, seriedade com a palavra de Deus e ao mesmo tempo o entendimento do mundo espiritual e daquilo que a gente precisa entender, um equilíbrio muito saudável. E ele trouxe um ensinamento a respeito disso há muitos anos atrás, que abriu a minha mente para Neemias, e muito do que eu vou compartilhar com vocês vem dessa perspectiva dele. Então, só para você saber que não é algo original meu. Vamos lá. Então, o livro de Neemias, só para a gente passar alguns detalhes, para a gente entender, a gente se posicionar um pouquinho na história. Esse livro foi escrito mais ou menos 450 anos antes de Cristo, tá? Se você quer a data exata, depois eu te passo, mas mais ou menos 450 anos antes de Cristo, e narra um momento muito difícil na história do povo de Israel. O povo de Israel estava passando por uma situação de vergonha, uma situação de ser literalmente a chacota dos povos ao redor por causa do que tinha acontecido em Israel, e que Deus é esse que vocês estão adorando, e essa situação do povo de vocês. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, conquistou Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou o povo escravo para a Babilônia, vocês lembram disso? E os profetas da Bíblia, alguns desses que a gente lê, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, já tinham predito que tudo isso aconteceria. Já estava profetizado de antemão que isso aconteceria. Inclusive Daniel profetizou que eles permaneceriam como escravos na Babilônia 70 anos, e nesses 70 anos o centro do poder mundial ia mudar da Babilônia para Pérsia, e justamente isso acontece, como ele previu, e que o centro mudando para a Pérsia permitiria que alguns judeus começassem a voltar para Jerusalém, para ali poder começar a reconstrução. Dito e feito, 70 anos depois da destruição de Jerusalém, Ciro permite que 50 mil judeus voltem para Jerusalém. Esses judeus voltam para lá, começam um processo de reconstrução de Jerusalém com recursos limitados e pessoas limitadas, principalmente uma visão limitada, mas eles começam o processo. Eles reconstroem o templo, que é um dos primeiros lugares, o lugar da identidade deles, do louvor a Deus, mas mal e mal constroem. E nós vamos entrar na nossa história hoje entendendo essa situação, entendendo o quanto ainda precisava ser feito. Tinha gente lá, mas os muros não estavam reconstruídos, estava mal e mal tentando reestruturar uma sociedade naquele lugar. E é ali que começa a nossa história, em Neemias capítulo 1. Vamos abrir lá e vamos ler juntos, Neemias capítulo 1. E passam por grande sofrimento e humilhação. Vamos ver depois por que esse sofrimento. É humilhação óbvia, né? Ser um povo de Deus, povo escolhido de Deus, não tem nem tempo direito, gente entra e sai dos muros, estão saqueando, estão roubando o tempo todo. Grande sofrimento e humilhação. Versículo 4, note no finzinho. Passei dias, Neemias diz, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos pausar aqui por enquanto, nós vamos ver depois a oração que ele faz. Mas Neemias estava lá na Pérsia, então vamos entender, ele está na Pérsia, não está em Jerusalém. E ele é um oficial do rei persa, do rei Artaxerxes nessa época. Mas quando chega alguém vindo de Jerusalém, ele pergunta: como é que está a nossa cidade? Como é que está o centro do nosso povo? Como é que está o lugar da adoração de Deus? Esse lugar que é ícone da nossa identidade como povo de Deus. E a notícia que ele recebe não é uma notícia muito boa. O muro está derrubado. A cidade está sem defesas. Quando você não tem muro, você não tem defesa. O cara entra a hora que quiser, rouba quem ele quiser, sai do jeito que ele quiser, certo? O muro está derrubado, é um problema sério, está sem defesa. Suas portas estão destruídas, não tem como controlar quem entra e sai. E há grande sofrimento e humilhação. E Neemias, ele se senta, ele chora, ele jejua e ele ora a Deus. Alguém lê para a gente dos 5 ao 10, vamos ler a oração que ele faz a Deus? Dos 5 ao 10, Neemias capítulo 1, por favor. O desespero que ele está: Deus, olha essa situação. Deus, olha o que está acontecendo. Deus, o Senhor precisa intervir, alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa ser diferente a respeito do que está acontecendo com o teu povo e a tua cidade, o teu local de adoração.
Eu quero que você veja aqui, finzinho do versículo 11: faze com que hoje esse teu servo, Neemias, eu seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência do rei Artaxerxes. Então Deus, me ajuda, dá-me a tua graça, põe tua mão sobre mim para que ele seja benevolente para comigo, para que eu possa fazer alguma coisa a respeito disso. Eu quero que você veja aqui que tipo de pessoa Neemias é. Que tipo de pessoa Neemias é? Está lá numa função boa, como assistente do rei, está lá no centro daquela parte do mundo naquela época, mas ele se preocupa com um lugar distante que naquele momento não tinha muito a ver com a vida dele, a não ser, obviamente, o povo dele, a identidade dele, mas ele tá de boa. Ele poderia dizer, poxa, não vou me preocupar muito. Mas ele diz, Deus, dá-me graça, me ajuda a ganhar a benevolência desse homem para que eu possa fazer a diferença. Neemias, eu quero que você entenda o coração de Neemias por trás, porque eu creio que Neemias, nesse contexto do livro de Neemias, ele representa algo nas nossas vidas. Eu quero falar contigo sobre isso daqui a pouquinho. Todo livro histórico do Antigo Testamento, como Neemias, todo livro na Bíblia, muitos livros, trazem algumas coisas com eles. Eles trazem fatos históricos. Neemias não é diferente, tem fatos históricos que aconteceram comprovadamente. Pode olhar na arqueologia e assim por diante, você vai encontrar que existem fatos históricos verídicos, verdadeiros aqui. O livro de Neemias também traz lições espirituais e morais para a gente. Fatos históricos, lições espirituais e também morais. Mas eu creio também que esse livro, como muitos outros livros da Bíblia, também traz alguns tipos. Sabe o que é um tipo dentro da Bíblia? Uma coisa lá no Antigo Testamento que às vezes representa uma coisa no Novo Testamento, né? Uma imagem, um paralelo entre duas coisas diferentes da Bíblia. Um exemplo ou um tipo, assim como o cordeiro no Antigo Testamento era um tipo de Jesus no Novo Testamento. Eu creio que o livro de Neemias ele traz esses três elementos: fatos históricos, lições espirituais, mas também algumas figuras de alguns tipos. Eu quero propor para você o seguinte: eu quero que você segure a tua onda comigo aí, que eu vou tentar argumentar contigo por que eu acho que é assim. Eu creio que Neemias, no livro de Neemias, é um tipo do Espírito Santo nas nossas vidas. Na reconstrução das nossas muralhas, no nosso caminho de renovo espiritual, nós vamos ver Neemias nesse livro representando como um tipo o papel, o trabalho e a pessoa do Espírito Santo no nosso desenvolvimento espiritual, na reconstrução de quem nós somos. E eu creio que a cidade de Jerusalém, que é o foco do livro de Neemias e da reconstrução dele, representa as nossas vidas. Então, daqui a pouco eu vou argumentar isso. Então, teólogo, segura tua onda, vou argumentar isso, segura um pouquinho. Só vai comigo, tá? Me dê o benefício aqui da dúvida, vai comigo um pouquinho. Cidade de Jerusalém, quem eu sou? Eu, você, nossa pessoa. Aquilo que Deus quer reconstruir. Aquilo que já tem alguma coisa ali começando, já tem um comecinho, já tem um lugar de adoração, mas, cara, tem muita coisa ainda para ser reformada, renovada, reconstruída. E Neemias, como a figura do Espírito Santo, que se dispõe aqui na presença de Deus para fazer parte disso. Toda vez que a gente vê no nosso estudo aqui Neemias, eu quero que você pense Espírito Santo. Toda vez que a gente vê Jerusalém, muros, eu quero que você pense você, eu, tá? A nossa pessoa. Agora, antes de você achar que eu viajei, vamos ver algumas semelhanças entre Neemias e o Espírito Santo, para você ver se cabe isso para você. O nome Neemias, você sabe o que significa? Consolação de Deus. O nome Neemias significa consolação de Deus. E nós sabemos sobre o Espírito Santo, está lá escrito em João capítulo 14, versículo 26, Jesus falando do Espírito Santo, ele diz: eu vou enviar, é bom que eu vá, porque se eu for, eu envio para vocês o Consolador. Já tem uma semelhança, consolação de Deus, o Espírito Santo sendo o Consolador no Novo Testamento. No livro de Neemias, ele é um oficial do rei, que foi enviado para Jerusalém, depois de ser oficial do rei.
Então ele está junto do rei, está próximo do rei, ele é um oficial do rei que é enviado para uma tarefa específica. Também em João capítulo 14, Jesus, descrevendo o Espírito Santo, diz que ele é enviado pelo Pai para a tarefa de nos consolar, de nos ajudar, de estar conosco, de nos ensinar, de nos lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Assim como o auxiliar do rei de Deus, ele é enviado para uma tarefa especial. No desenrolar da história, Neemias é enviado pelo rei, se muda para Jerusalém para estar ali com o povo. Ele vai por um tempo, depois ele volta, depois ele vai de novo, e ele fica ali com o povo por um bom tempo, morando em Jerusalém. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele é enviado do rei, Espírito Santo, para estar conosco para sempre, para nos reconstruir, para nos ensinar, para nos amoldar. Nos versículos 5 a 11 que nós acabamos de ler ali, a oração de Neemias, ele intercede por Jerusalém, essa cidade que estava com problemas, com fraquezas, com coisas que precisavam ser reconstruídas, e Neemias começa intercedendo: Deus, alguma coisa precisa acontecer aqui. Em Romanos 8, 26, nós lemos, vocês já devem saber, eu só vou ler para vocês. Paulo diz o seguinte: da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Pensa Jerusalém, cidade, muros destruídos, nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estão vendo a ligação? Dá para cogitar que talvez esteja acontecendo isso? Espero que eu consiga convencer vocês. Acho que vocês vão ver que está bem claro no texto à medida que a gente estudar. Que você precisa entender o seguinte: 450 anos antes de Cristo, Neemias não foi somente uma figura histórica que realmente viveu e aconteceu, mas serve como um exemplo da pessoa e do agir do Espírito Santo, e tem muito a nos ensinar no decorrer desse texto sobre como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Da mesma forma que Neemias representa o Espírito Santo, Jerusalém representa também as nossas vidas. Vamos olhar algumas semelhanças entre Jerusalém nessa época e as nossas vidas. Nós vimos que essa história ela se desenrola depois que o povo foi escravo na Babilônia, foi cativo na Babilônia por 70 anos, e daí Israel volta para Jerusalém para começar uma reconstrução. Da mesma forma, a Bíblia nos diz que nós fomos outrora escravos do pecado, na verdade, fomos libertos por Jesus para começar a reconstrução de uma vida que havia sido destruída pelo pecado. No processo de reconstrução de Jerusalém, eu já mencionei isso, o foco está no templo, no lugar da morada de Deus, do louvor a Deus, onde a comunhão com Deus acontece. Da mesma forma, na nossa reconstrução da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, começa no coração. Algo da construção, da reconstrução de Deus, a morada de Deus começa no nosso coração. Outras semelhanças. 2 Crônicas 6,6 diz que Deus escolheu Jerusalém para pôr ali o seu nome. Já sabiam disso? A gente sabe disso por todo o Antigo Testamento. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós somos também um lugar da habitação de Deus, nós somos também um povo escolhido de Deus. Assim como Ele escolheu Jerusalém, Ele nos escolheu. Assim como Ele pôs seu nome sobre Jerusalém, Ele pôs seu nome sobre mim, sobre você, e nós somos representantes disso, eu creio, hoje no Novo Testamento. Então, Jerusalém, local da presença de Deus no Antigo Testamento. Nós, local da presença de Deus no Novo Testamento. A glória de Deus e do seu povo estava em Jerusalém no Antigo Testamento. Hoje nós somos representantes da glória de Deus e da presença de Deus nas nossas vidas no Novo Testamento. Então, toda vez que você lê Jerusalém no livro de Neemias, pense: reconstrução da minha vida. A nossa vida, o nosso futuro, a glória de Deus em nós, a presença de Deus, tudo isso que a gente tem acabado de falar até agora há pouco. Agora, você sabia que quase todos os dias, até hoje, lá em Jerusalém, tem batalha acontecendo? Tem guerra acontecendo, tem conflito acontecendo, não é verdade? À medida que eu estava estudando isso, essa linha está no meu texto. Porque quando eu ensinei isso a última vez, já faz algum tempo,
naquela semana tinha acontecido conflito em Jerusalém. Eu escrevi, nessa semana houve conflito em Jerusalém. Aí eu fui ler, adaptando algumas coisas para vocês, pensei, essa linha não precisa adaptar, porque nessa semana teve conflito em Jerusalém. É verdade? Eu acho que independentemente de quando a gente ensinar isso, tem alguma coisa acontecendo em Jerusalém. Ataques contra os judeus, ataques contra Jerusalém. A tensão, não sei se alguém aqui já esteve em Jerusalém, mas a tensão em Jerusalém, se você for visitar lá, é quase palpável. Quase palpável. Você está lá no Muro das Lamentações, é uma bênção, é bom demais, você vai lá, você olha, cara, que legal aqui, né? E aí você sai do Muro das Lamentações, você passa por um detector de metais, você sai 1 ou 2 quadras, 3 quadras para trás, você já está na parte muçulmana de Jerusalém. E o sentimento que você tem é assim, os caras estão ali segurando a onda, porque se não tivesse polícia, não tivesse exército, não tivesse lei, se não tivesse uma proteção, eles matavam todo mundo e tomavam conta. A tensão é muito grande, a tensão é muito alta ali, até hoje, nesse lugar. E a Bíblia, você sabe, diz que isso vai continuar até o fim do mundo, porque o Jerusalém tem sido foco geográfico aí das coisas de Deus desde o começo e vai continuar sendo até o fim. A mesma coisa acontece comigo e contigo. Toda semana tem uma batalha por você e por mim acontecendo. Toda semana. Vamos falar bem a verdade? Todo dia, né? Tem gente dando risada aqui, eu já entendi o recado. Não, pastor, toda semana era bom. Né? Todo dia tem coisas que estão contribuindo para a nossa reconstrução, tem coisas que contribuindo, tem uma obra de Deus sendo realizada, glória a Deus por isso, mas também todo dia existem ataques. Existem coisas que se levantam contrárias a nós, ao nosso desenvolvimento, às vezes são coisas maiores, às vezes são coisas menores, mas a realidade é, assim como Jerusalém é o centro geográfico da tensão das coisas de Deus, eu e você somos o centro dessa tensão e dessa batalha espiritual hoje no mundo. Existe uma batalha pela sua vida, pela minha vida, pela sua alma, pela minha alma, e nós somos o centro disso. Jerusalém, o foco geográfico, nossas vidas, o foco espiritual de uma batalha que acontece todos os dias. Então pense, quando você lê Jerusalém, pense eu. E essa semana nós vamos conhecer mais alguns personagens no livro de Neemias. Nós vamos talvez ainda olhar eles hoje à noite. 2 personagens vão aparecer daqui a pouco, que são Sambalat e Tobias. Sambalat e Tobias, eles representam o inimigo das coisas de Deus. Se Neemias vem para ajudar, Sambalat e Tobias vem só para atrapalhar. E nós vamos ver que eles representam também, eu vou argumentar isso com vocês, representam as forças de Satanás e do inimigo contra as nossas vidas e a reconstrução de nós que somos esse Jerusalém. Mas quando se fala dessa batalha, é fácil a gente perder o foco e pensar mais nas dificuldades, mais no inimigo do que em Deus e no seu poder. Nós vamos trabalhar algumas batalhas, mas vamos focar também no poder de Deus, no papel de Neemias, aquilo que ele faz para trabalhar nas nossas vidas. Então, o foco da batalha espiritual, o foco do renovo espiritual, o que precisa ser reconstruído hoje, é a minha vida e a sua vida. Para isso, Deus vai mandar algumas pessoas que vão nos ajudar, como Neemias, que representa o Espírito Santo. E também nós vamos ter algumas batalhas, vamos ter gente para atrapalhar, nós vamos ter figuras se levantando para tentar destruir, quebrar, desfazer aquilo que Deus está tentando fazer. Assim como Jerusalém faz parte do plano de Deus, em toda a história, você sabia que tem projetos que Deus também tem para a tua vida? Assim como Deus tem planos e projetos e sonhos e intuitos para Jerusalém, e assim como aquilo é foco ainda da atenção do povo de Deus, você é foco de um projeto de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida, para a sua vida. Deus tem uma reconstrução que Ele quer fazer, Ele vê algumas situações que precisam ser reparadas, e Ele envia o Espírito Santo para ajudar a reconstruir, porque nós somos objeto do amor de Deus, eu e você. Existe um projeto em desenvolvimento nas nossas vidas. Nós precisamos entender esse projeto, precisamos entender como ele funciona, precisamos entender o que veio para nos ajudar, o que veio para nos atrapalhar e entender o nosso posicionamento com relação a isso. A parte crucial para nós começarmos a entender é que Deus já enviou um oficial
do lugar do rei para nos ajudar. Se chama Espírito Santo. Deus já enviou um oficial lá do seu lugar, enviou o Espírito Santo para ser o nosso parceiro, para liderar uma reconstrução das nossas vidas, para nos fortalecer, para nos ajudar nesse projeto de reconstrução. E assim como Neemias ouviu que o muro estava derrubado, não tinham defesas na cidade, o Espírito Santo vê também que as nossas defesas muitas vezes estão derrubadas. Nossas defesas para a gente poder vencer, para a gente poder trabalhar nessa reconstrução, precisam ser refeitas. Assim como Neemias ouviu que as portas estavam destruídas, não tinha como controlar quem entrava e saía de Jerusalém. Afinal, não tem nem portão para fechar à noite. O Espírito Santo vê também que nas nossas vidas, às vezes, tem coisas que a gente não consegue controlar. Não é verdade? Já tem a habitação de Deus, já existe louvor a Deus, o coração já está começando a ser transformado, mas tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle sobre elas, e porque nós não temos controle sobre elas, nós somos fracos, nós somos vulneráveis a ataques e talvez a não conseguirmos vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós, o projeto que Deus tem para nós, assim como Jerusalém se tornava vulnerável. Em Neemias capítulo 1, versículo 4, que nós lemos, Neemias, ele senta, ele chora, ele jejua e ele ora a Deus. E o Espírito Santo faz a mesma coisa. O Espírito Santo, ele intercede por nós, a Bíblia diz. Ele vê o projeto, ele sabe a visão de Deus para a sua vida e para a minha. Ele sabe que a situação não está legal. Ele vê onde é que está quebrado, quais são as coisas que a gente não consegue controlar. Ele vê aquilo que pode ser e aquilo que está. E ele para e ele intercede por nós. Deus, faz alguma coisa na vida do André. Deus, dá-me graça com o André e com todas as coisas ao redor da vida. Ele me ajuda nessa batalha a ser uma ajuda para o André, para que o projeto de Deus para a vida do André possa ser realizado. Ele faz a mesma coisa contigo. Sei que isso é fato, não vamos parar para pensar sobre isso. Sei que a gente já sabe disso. O Espírito Santo, um emissário enviado por Deus, o Rei, ele olha para a sua vida, para a minha vida, aquilo que está quebrado, ele intercede por nós, para que tenhamos sucesso, para que sejamos reconstruídos, para que os projetos de Deus para a nossa vida sejam realizados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Consertar lugares onde nós estamos quebrados, restaurar portas para que nós possamos controlar o que entra e sai de nós. Então, a pergunta que eu quero terminar primeiro essa primeira parte junto contigo é o seguinte: você sabia que Deus enviou um oficial para te ajudar? Você sabia disso? Nesse estudo nós vamos aprender tanto sobre o Espírito Santo. Eu espero que talvez abra os seus olhos um pouco para o papel dele. Eu quero começar hoje pedindo para você considerar isso. Você sabia que Deus enviou um emissário especial da presença dele para trabalhar na sua reconstrução, para te ajudar? Para que você pudesse reconstruir as suas muralhas, você pudesse ter um renovo espiritual na sua vida, para que a construção de Deus não fosse só um lugar de habitação malemal, mas que fosse uma construção robusta, preparada para você poder crescer, para você poder ser lugar de refúgio, de bênção, de proteção para pessoas que Deus vai colocar no seu caminho ao longo do seu ministério, da tua vida. Você está entendendo? O projeto de Deus não é só que você tenha uma vida malemal. O projeto de Deus para a sua vida é que você seja lugar de refúgio, de proteção, de descanso para pessoas que Deus vai colocar na sua vida. Você precisa começar a olhar além disso, olhar para a sua vida. Deus faz tudo, Deus fortalece essas muralhas aí, porque eu não quero só eu estar bem, mal e mal. Se eu conseguir seguir Jesus e caminhar com Ele, mais ou menos eu chegando no céu, né, Jesus voltando, eu morrendo, mal e mal, para mim já está valendo. Não, gente, Deus quer muito mais para vocês. Deus quer muito mais para vocês. Ele quer trazer pessoas para vocês ministrarem, para ser lugar de descanso, para as muralhas estarem fortes, porque a deles não vai estar, eles vão precisar de refúgio. Deus quer trabalhar na vida de vocês, e o Espírito Santo vem para fazer justamente isso. Eu desafio as pessoas da minha igreja, às vezes casais que eu estou aconselhando, eles vêm para mim com um monte de problemas, e se eles fossem honestos, eles diriam assim: pastor, se a gente conseguir só não brigar,
Não precisa nem ter um casamento bom, mas se a gente conseguir só não brigar, já está valendo. O casamento meia boca, só não quebrando pau toda semana já estava bom. E eu desafio ele sempre, gente, vamos sonhar mais alto. Vamos sonhar num casamento que não é só bom, mas é tão bom que ele transborda a bondade de vocês, transborda e afeta casais ao seu redor. Que tal? Porque se você tiver o intuito simplesmente de ter uma vida malemã, cara, eu vou tentar assim, vou tentar viver mais ou menos como Jesus. Jesus voltando, eu passando assim, entrando no céu, está valendo já. É isso mesmo. Eu ia falar do texto de Paulo lá, né? Queima um monte de coisa, passa o cara só com a roupa do corpo, mas passa. Se a gente mirar para isso, muito provavelmente você vai alcançar isso, ou um pouco abaixo, né? Se a gente entende, cara, que Deus enviou um emissário sobrenatural, nós vamos ver daqui a pouco algumas coisas que Deus dá para esse emissário à medida que ele vem. É incrível o texto. Que Deus mandou um emissário sobrenatural para liderar uma campanha, para trazer um monte de gente ao redor da reconstrução da sua vida, para que você não tenha uma vida cristã alemã, você seja forte, estabelecido, seja o lugar da habitação de Deus, e ali haja força, haja não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. Se a gente mirar lá, a gente vai alcançar lá ou muito próximo disso. Então vamos erguer os nossos olhos, vamos sonhar um pouco mais alto. Vamos depender do Espírito Santo como se tivesse um projeto de Deus para a sua vida, porque tem. E vamos entender que o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Muito maior do que você imagina. E que Deus quer construir em você algo grandioso para você poder ser bênção na vida dos outros ao seu redor. Sua salvação resolve o problema do seu relacionamento com Deus, mas a sua salvação nem sempre resolve todos os seus problemas da sua vida. Não vou entrar no mérito teológico disso aqui, mas deixa eu só argumentar dizendo o seguinte: sua salvação te justifica diante de Deus, glória a Deus por isso. Mas traumas e vícios e dificuldades e pecado de estimação e toda essa coisa que a gente carrega, nem tudo se resolve na cruz. Estou dizendo que a cruz não é suficiente, estou dizendo nada disso, calma, teólogos, calma. Estou dizendo que você pode ser salvo em Jesus, apaixonado por Jesus, e um trauma ainda te atrapalha. E um vício ainda te pega. Certo? Então são essas coisas que precisam ser reconstruídas. O templo foi reconstruído, tinha gente ali que estava vivendo, mas tinha um monte de coisa que precisava ser reconstruída. A sua salvação resolve o problema do teu relacionamento, mas tem vários outros problemas que podem comprometer o projeto de Deus para a sua vida. Para isso nós temos que entrar em parceria com o Espírito Santo num processo de reconstrução. Pergunta: você já entregou cada pedra, cada caibro, cada prego da sua vida para o Espírito Santo para ele reconstruir e restaurar? Você já entregou até aquela pedra que eles derrubaram, rolou, está lá no pé do morro, lá, mas fazia parte da parede? Você já entregou cada pedra, cada caibro, cada prego para o Espírito Santo para ele renovar? O trabalho dele é renovar. Ele precisa que você entregue aquilo que você tem, e ele vai começar a pegar aquilo que você tem e vai começar a reconstruir. Sem o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, gente, você tem um começo maravilhoso do tempo, mas tem muito mais a ser conquistado na sua vida, que o Espírito Santo foi mandado para ajudar você a conquistar, que você acaba não conquistando, porque a gente se satisfez com aquilo que a gente já tinha, que era só o tempo. Então, pergunta: você quer ajuda nesse projeto de reconstrução? Você quer ajuda do Espírito Santo para não ficar só malemar, mas ter um pouco mais do Espírito Santo, da presença de Deus, da reconstrução de muralhas um pouco mais fortes, um demônio espiritual maior? Você quer ajuda? Não tem parceiro melhor no mundo do que o Espírito Santo. E não vamos nos prender aqui a questões teológicas, então não vamos entrar no que é o Espírito Santo, não quer trabalhar. A gente sabe biblicamente, todo mundo concorda. Existe o Espírito Santo que foi dado para nós nos ajudar. Só isso que eu estou falando. Do jeito que você quiser entendê-lo, recebê-lo, entenda ele e receba ele. Nós vamos ver biblicamente como ele opera, mas nós precisamos do Espírito Santo. Alguns têm medo do Espírito Santo, por causa do jeito que você foi ensinado.
outros não buscam porque não sabem nem quem Ele é. O Espírito Santo também é aquela terceira pessoa da Trindade meio nebulosa, assim, meio uma nuvem, assim, com luzes, um negócio assim, né? E a gente não busca Ele. Eu espero que esse texto, esse estudo possa nos ensinar de uma forma mais prática como Ele age, como Ele interage com a gente. A Bíblia nos ensina, vocês sabem disso, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é Deus. Ele é como Jesus no seu caráter e no seu trabalho, está lá em João capítulo 14, versículo 17, Ele é como Jesus no seu caráter e no seu trabalho. A missão dele é nos ensinar, nos ajudar a entender mais sobre Jesus, está em João capítulo 16. Ele nos ajuda a entender quem é Jesus, nos revela Jesus, nos lembra aquilo que Jesus nos ensinou. Ele veio para estar conosco, João capítulo 14, e Ele é quem faz o trabalho de Deus na minha vida. Se nós queremos crescer, se você quer crescer, se eu quero crescer, se nós queremos mudar as nossas vidas, se nós queremos deixar as coisas do nosso passado, se nós queremos ser libertos de algumas coisas que nos prendem, que prendem o projeto de Deus para a nossa vida, nós precisamos do mover do Espírito Santo em nós. Precisamos do mover do Espírito Santo. Essa vitória, ela vem com abrir das nossas vidas ao Espírito Santo, para que Ele possa olhar, para que Ele possa ver o nosso estado, que nós vamos ver que Neemias faz, ver como é que está o nosso estado, e que Ele possa vir para nos ajudar nesse processo. Se você quer crescer, se você quer ver as coisas mudarem, se você quer ser vitorioso na batalha que existe pela sua vida, você precisa do Espírito Santo como parceiro. Gostaria de parar aqui, agora você bem pastoral, e gostaria de orar com vocês, se puder fechar seus olhos comigo.